do Eduardo, né, que ele perguntou um pouquinho antes aqui, se o sindicato pode interferir no regulamento interno. Então, aí é o seguinte, Edu, você fez o regulamento interno, você passou por uma advogada, né, no caso, provavelmente ela vai entender da parte trabalhista, ela já vai deixar bem claro ali. Então, se o sindicato tentar interferir em alguma coisa, está pautado em cima da lei por um advogado, então isso daí dificilmente ele não vai poder. Muito difícil, né? O sindicato, de uma certa forma, interferir nisso daí, mas muito boa pergunta. Então, assim, o interessante é sempre você passar esse regulamento interno para um advogado e ali ele vai ler e vai te instruir, né? Por exemplo, advogado. Nós temos uma advogada contratada aqui na Tagma. Nossa, vocês pagam uma mensalidade para o advogado? Nós pagamos. Vocês utilizam muito? Não. Mas ela já me ajudou na elaboração de contratos, né? Não só da empresa, mas algumas coisas particulares. A advogada não está aqui só para, como fala, para nos ajudar a defender, né? Em caso de sermos processados ou por um colaborador ou por um cliente. Graças a Deus, nem de um nem de outro a gente teve nenhum tipo de problema relacionado a isso, porque sempre a gente trabalhou de uma forma muito justa, mesmo numa situação, olha só como é importante, né? O regulamento interno, você pelo menos ter uma instrução do advogado. Teve uma situação aqui na Tagma, que um colaborador, ele retirou um defletor, né? De um Ford Fiesta, e ele colocou dentro do tambor ali de sucata. E assim, sempre, de vez em quando, sempre eu dou uma passeada ali no pátio, eu vou olhar como que estão as ferramentas, conferir algumas coisas, e outras, assim, às vezes é o próprio Deus que me incomoda para ir num determinado ponto da oficina. Eu, do nada, eu peguei um negócio e fui levar dentro do tambor. Quando eu vi lá dentro do tambor, eu vi aquele defletor. Eu falei, peraí, o que isso está fazendo aqui se a gente não trocou nenhum defletor? Só podia estar ali se a gente substituísse. Eu peguei o defletor, né? Aí perguntei para a Luana qual era o colaborador que tinha executado o serviço no Fiesta, porque eu lembro desse Fiesta dentro do cronograma da Tagma. E ali eu vi quem foi, aí cheguei até o colaborador e falei, ó, eu estou vendo que foi retirada uma peça do veículo. O que aconteceu? Aí ele falou, estava difícil de encaixar e eu estava com a cabeça quente, achei melhor não colocar, isso daí não serve para nada. Eu falei, então tudo bem. Ouvi ali o que ele disse, conversei ali na hora, entrei em contato com a advogada, ela falou da desídia, né? Para muitos que não sabem o que é desídia, né? Desídia é passiva de justa causa, é quando, por exemplo, eu imaginava que justa causa, por isso que o conhecimento ele é muito importante. Eu achava que justa causa era baseado em cima de uma discussão, de uma briga, né? De algo mais grave, roubo, né? Então, algumas coisas assim, não, a desídia simplesmente, por exemplo, um procedimento inadequado, não permitido nem pela empresa e muito menos pelo cliente, é passivo de desídia. Então, é passivo de justa causa. Então, o que ele fez? Ele retirou uma peça do carro, que faz parte, foi estudado tudo certinho por um engenheiro, para que aquilo estivesse ali, e sem autorização da empresa, e do cliente foi retirado, então era passivo de desídia. Ele simplesmente, o advogado falou, pode dispensar esse colaborador por justa causa. E ali, né, para não agir com a injustiça, pelo menos que a gente entende acerca do que é a vontade de Deus, mas pautado na lei, eu poderia dispensar ele por justa causa. Mas ali, pelo fato dele já ter prestado um bom serviço à empresa, eu conversei com ele, expliquei, não ia ser permitida a permanência dele na Tagma, então eu estava desligando ele, mas que eu não ia mandar por justa causa e nós fizemos um acordo. E ali ele aceitou o acordo, a gente, né, pagou ali os direitos corretos para ele e saiu tranquilamente, sem problema nenhum, e eu deixei os outros colaboradores cientes desse ponto que eu mesmo não tinha conhecimento. Então você vê a importância disso, né, o respaldo tanto para o colaborador quanto para o dono da oficina acerca disso. O fato de não ter permanecido com ele, eu poderia, de uma certa forma, usar algum argumento. Meu Deus, eu vou mandar ele embora, vou ficar sem um colaborador, estou cheio de serviço, isso vai, de uma certa forma, me prejudicar, né? Mas se você deixa
esse colaborador dessa forma dentro da sua empresa, de uma certa forma, vai ser um condutor de outros problemas que pode passar a acontecer dentro da empresa, e aí se torna meio que difícil, porque aí você fala, peraí, mas você está cobrando isso de mim, mas ele fez a mesma coisa, né? Isso daí, então, isso é o regulamento interno, você colocar isso, é o que deixa a oficina organizada e evita. Vai ter situações que nós, donos de oficina, a gente vai ter que ser muito claro e direto, né? Até para controle, né, do próprio ambiente dentro da oficina.